nossas atividades, pessoal. Agora a gente vai receber o Nicolas Porto Vizarim. O Nicolas, ele é pós-graduando no programa de Ciências e Tecnologias dos Materiais, né, o POSMAT, e ele vai falar sobre introdução à dinâmica de Scars Mions. Não sei se eu pronunciei direito, o Nicolas. Quase, Skirmions. Quase, Skirmions, isso, obrigado. Então, pode ficar à vontade, Nicolas, para subir a apresentação. Joia, deixa eu só preparar aqui. Vocês conseguem ver minha tela, por gentileza? Sim, já está aparecendo. Sim, Dá para ver, sim. Tá joia, muito obrigado. Bom, primeiramente, vou começar o tempo aqui para ficar olhando. Eu gostaria de agradecer bastante a organização por ter me convidado. Para mim é bem legal participar aqui, porque há pouco tempo atrás eu estava do outro lado, eu era um estudante, participei de muitas semanas da física, workshops, e para mim particularmente foi bem legal, porque nessas apresentações eu tive a oportunidade de conhecer tudo que os professores trabalhavam nos seus laboratórios, e também tive a oportunidade de conhecer uma área que eu me identifiquei e acabei seguindo depois, porque eu estou tentando seguir minha carreira nessa área. Então eu espero que para os demais alunos que estejam olhando as diversas palestras, que possam também, talvez, encontrar algo que se interesse em seguir o seu caminho na pós-graduação ou no trabalho futuro. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre a pós-graduação, especificamente do POSMAT, e da nossa linha de pesquisa, né? E o que a gente vem fazendo nos últimos tempos. Tá? Então, vocês também, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato no e-mail, caso tenha alguma dúvida ou interesse. E, enfim, vamos lá, então. O nosso grupo é o grupo de supercondutividade e magnetismo, tá? Os integrantes do grupo, basicamente, é o professor Pablo Venegas, que é o líder do grupo, tá? A gente tem também como alguns doutorandos e mestrandos em iniciação científica. O Maicon, que é um colega meu, a gente trabalha junto há bom tempo, ele está na área de ressonância magnética, tá? Ele é doutorando no POSMAT. Eu estou fazendo dinâmica de Skirmions, como o próprio nome da palestra se refere. Temos também o aluno Felipe Rocha, que está iniciando agora nesse ano, se não me engano, o seu mestrado aqui no POSMAT, ele fez iniciação científica com a gente, e ele fez iniciação científica em vórtices supercondutores, e agora também ele está trabalhando com Skirmions. Um modelo um pouco diferente do meu, que eu espero que dê tempo de tratar mais para frente. Temos também o José, que é um aluno de graduação, ele está fazendo iniciação científica com a gente, eu acredito que alguns de vocês devem conhecer ele, tá? E ele está fazendo também na área de Skirmions. E a gente tem também o Bill Harley, que é também um aluno de iniciação científica, deve ser colega de vocês, e ele está fazendo a parte de vórtices supercondutores, mas ele está puxando um pouco para a inteligência artificial aplicada à supercondutividade. Então é um trabalho bem interessante que ele está colhendo agora. E através dos anos a gente conseguiu fazer alguns contatos e alguns colaboradores que têm auxiliado bastante nas nossas análises e nas publicações que a gente tem feito. A gente pode citar aqui o Retório e o Cabreira, que são da Unicamp, o Daniel Garcia também, que é de Bariloche. Esses três, eles auxiliam bastante o nosso grupo na parte de ressonância magnética, tá? E mais recentemente a gente teve contato com o Charles e a Cíntia do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, que tem auxiliado bastante a gente na parte de Skirmions e vórtices. Tá? Então, um pouco sobre a área de atuação do nosso grupo. A gente tem 4 áreas principais, assim, tá? Mas eu vou falar de 2 hoje, devido ao tempo também, e por eu ter mais experiência nessas 2 áreas, que eu vou falar um pouco mais de dinâmica de vórtices em supercondutores do tipo 2, tá? E dinâmica de Skirmions, que é o que eu estou fazendo agora no meu doutorado. Mas o nosso grupo também tem experiência com ressonância magnética, e como eu mencionei antes, o Bill está começando agora a parte de inteligência artificial, que no caso dele, ele está aplicando para classificação de regimes dinâmicos em vórtices supercondutores. Tá? Então, são algumas das nossas áreas de atuação. Eu vou começar também falando um pouquinho da minha trajetória, é curta, eu ainda sou estudante, mas tem alguns pontos legais que eu acho que vale a pena mencionar para interesse geral, né? O nosso grupo, nossa turma, né, de bacharelado, que foi a turma que iniciou em 2012, um fato curioso é que a gente foi a primeira turma do bacharelado, né? Então, eu fiz minha graduação em Física de Materiais, aqui pela Unesp Bauru. Acredito que muitos de vocês devem estar fazendo ou bacharelado ou licenciatura, alguns optam por fazer os dois. Não sei se ainda pode, na minha época podia, mas enfim, a gente foi a primeira turma em 2012 e
foi bem legal, assim, porque eu acho que teve um pouco de aprendizado dos dois lados. Muitas disciplinas eram novas e tinha professores contratados para a disciplina, então foi um aprendizado, acho que das duas partes, e naquela época foi bem legal. Eu acredito que hoje o curso deve estar ainda mais redondo, agora que já se passaram alguns anos para montar o curso e aperfeiçoamento, né? E aqui tem uma foto do nosso grupo, né, nossa turma, que acho que era do segundo ano, comecinho do segundo ano, era a disciplina do professor Lavarda, de Física Computacional, e você pode ver aqui que o grupo grande, feliz ainda no começo do curso, tinha bastante gente, depois foi diminuindo um pouco, mas é legal que a gente tenha um contato com todo mundo ainda, a maioria deles, e tem muitos que estão no pós-mat com a gente, o pessoal da educação, tem o Fabiano aqui, que eu acho que vai apresentar amanhã também, da parte de ensino, então é um fato curioso. E em 2014 eu comecei a minha iniciação científica com o professor Pablo Venegas, tá? Eu fiz na parte de supercondutividade, consegui uma bolsa CNPq, e foi bem interessante, foi o começo, né, da minha carreira, eu acabei gostando bastante dessa área e acabei mergulhando de cabeça. Deu alguns, acho que no final da iniciação científica a gente conseguiu publicar 2 trabalhos, foi bem proveitoso. Depois que eu terminei a graduação, em 2016, eu entrei em 2012, terminei em 2016, eu comecei um mestrado, aqui no pós-mat também, tá? Com o professor Pablo, só que eu mudei um pouco a minha linha de pesquisa. Na iniciação científica eu fazia dinâmica de vórtices em materiais, em supercondutores infinitos, né? Então era um caso mais simplificado, não tinha efeitos de borda, por exemplo. E no meu mestrado eu dei uma diversificada, fui para fitas supercondutoras, que você tem definitivamente efeitos de borda, já que é uma fita, né? Então ela é basicamente infinita em uma direção, infinita em outra. Então a física muda bastante, foi um aprendizado muito importante na minha carreira, e eu tive a bolsa CAPES do programa do pós-mat. E no final de 2018, quando eu defendi o mestrado, já iniciei também um doutorado, também no pós-mat, agora uma mudança, do meu ponto de vista, radical, da física do negócio. Eu fui para Skirmions, que é uma área nova, tá? Eu vou comentar mais para frente, explicar um pouco mais de detalhe, e consegui uma bolsa FAPESP por isso. Tem sido muito proveitoso. Inclusive, eu consegui um período de 12 meses de estágio lá em Los Alamos, no Laboratório Nacional dos Estados Unidos, e foi uma experiência muito legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Charles e a Cynthia, tá? E essa é uma imagem superficial do laboratório lá de Los Alamos. Ele é muito grande, tem aproximadamente 10 a 15 mil funcionários, e um fato curioso, Los Alamos foi um dos, o pessoal chama, que participaram do projeto Manhattan. Então, o desenvolvimento da bomba atômica lá no período da guerra teve participação importante em Los Alamos, teve testes lá. Enfim, é uma cidade muito interessante, tem um fator histórico muito importante. Foi uma experiência bem bacana, sem falar que o laboratório é fantástico para estudar e trabalhar, né? Muito bem, dito isso, essa introdução que eu espero que tenha sido breve, eu vou falar um pouco sobre supercondutividade, né, vórtices, e depois falar um pouco de Skirmions, do que o nosso grupo vem fazendo, tá? Então, o fenômeno da supercondutividade, a ideia geral dela, o fenômeno foi descoberto em 1911 pelo físico holandês Hayk Kamerlingh Onnes, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel em 1913 pela descoberta, e basicamente ele estava mexendo com o mercúrio a baixas temperaturas, e ele descobriu que o mercúrio, quando ele está abaixo de 4 graus Kelvin, ele perde totalmente a resistência elétrica vai para zero, tá? Já era esperado que em materiais metálicos, quando você diminui a temperatura, a resistência cai, mas o fato de ter caído para resistência nula a partir de um valor de temperatura crítico, né, que o pessoal chama, isso foi algo diferente e deu origem ao fenômeno da supercondutividade, e a partir de então cresceu muito o interesse para descobrir novos materiais que apresentassem esse estado da matéria, tá? Então a supercondutividade é um estado da matéria. Muito bem, alguns anos depois, né, foi descoberto também o efeito Meissner, que é um efeito muito interessante, foi descoberto pelo Walter Meissner e o Robert Ochsenfeld, que é basicamente a ideia de um diamagnetismo perfeito, tá? Então, quando você pega um material supercondutor e você aplica um campo magnético sobre ele, o material, ele induz correntes superficiais, e essas correntes superficiais geram um campo interno que se opõe à aplicação do campo externo, tá? Então, de maneira geral, o que você pode ver aqui nessa figura é que o material supercondutor se blinda desse campo externo, tá?
E isso daqui, também você vê, muitas vezes, como o princípio da levitação magnética. Então, o material ele fica preso pelas linhas de campo, e você pode ver nessa imagem aqui, que você tem um ímã aqui embaixo, o material supercondutor, a temperatura é bem baixa, e o material supercondutor ele fica levitando em torno das linhas de campo do ímã. É algo bem legal, assim, de você ver presencialmente, tá? Então, esse é um dos fenômenos importantes da supercondutividade. Pouco tempo depois, em 1935, Cherenkov descobriu que tem 2 tipos de supercondutores. Então, é o supercondutor do tipo 1, que é o que eu acabei de explicar para vocês, você tem o efeito mais, né, protegendo o material da aplicação do campo, tá? E você tem o do tipo 2, que ele tem o que o pessoal chama de estado misto. Então, acontece o seguinte, você tem basicamente 2 tipos de campo crítico. Até o primeiro campo crítico, ele funciona igualzinho ao supercondutor tipo 1. Ele blinda totalmente a penetração do campo externo. Mas quando você passa esse campo crítico 1, o supercondutor ele deixa entrar um pouco de campo, mas ele blinda boa parte ainda do campo que está tentando entrar nele. Um fenômeno que está descrito aqui nesse GIF, tá? Que ele chama aqui de quantum trapping. Então você tem a amostra supercondutora no estado normal, aí ele vai resfriando, o supercondutor ele vai blindando um pouco das linhas de campo, ele expulsa algumas, mas algumas penetram de forma quantizada. E esses filamentos de campo magnético quantizado são chamados de vórtices. Então é isso que acontece no estado misto. Se você aumenta mais ainda o campo, aí você destrói completamente a supercondutividade e todo o campo aplicado penetra no material. Tá? Então essa é a diferenciação entre os 2 tipos. E é isso que é basicamente o vórtice. São esses filamentos quantizados de campo. Uma das características mais interessantes dos supercondutores é quando você aplica uma corrente elétrica, ele não tem resistência, certo? É uma das aplicações mais importantes que o pessoal sempre busca tentar usar os supercondutores. Mas no caso de supercondutores tipo 2, quando você tem vórtices, quando você aplica uma corrente, uma força de transporte, esses vórtices acabam se movimentando devido à interação dos elétrons com os filamentos de campo. E esse processo dissipa energia. Isso acaba aparecendo lá nos sinais como uma resistência. Então, você está destruindo a supercondutividade. Você espera que o material flua sem resistência nenhuma, e devido a essa movimentação de vórtices, você tem uma resistência, e isso você está destruindo o estado supercondutor. Por isso que o movimento de vórtices, de maneira geral, é sempre indesejado num supercondutor. Tá? Então, para tentar tomar conta desse problema, o que o pessoal sempre tenta utilizar é maneiras de você controlar o movimento desses vórtices ou frear eles completamente, achar a melhor forma de você fixar os vórtices em determinadas posições. E para isso o pessoal usa bastante mecanismos de pinning, ou mecanismos de aprisionamento, numa tradução literal. Centros de pinning seriam basicamente defeitos que você introduz artificialmente na amostra. Então, podem ser como deposições de íons magnéticos da superfície do supercondutor, ou podem ser também como perfuração, furos na amostra, que podem ser feitos com bombardeamento de íons ou técnicas de litografia. Tá? Então, com isso, você pode atrair o vórtice a uma determinada posição e fixar ele ali, e aí você consegue passar uma corrente elétrica maior sem que haja movimentação de vórtices. Então, essa é uma das linhas que o nosso grupo trabalha bastante, tá? Então, a gente sempre procurava, nos trabalhos que eu fiz na iniciação científica e no mestrado, era sempre com o intuito de você maximizar a corrente crítica que você conseguia passar pela amostra supercondutora. E a gente simula isso, né? O nosso grupo é de simulação computacional. A gente resolve a equação de Langevin, basicamente, que é muito parecida com a equação de Newton, só que na equação de Langevin é a velocidade que é proporcional às forças. Na equação de Newton é sempre a aceleração, que é proporcional às forças. Em Langevin é a velocidade. Então, você tem aqui um eta, que é um coeficiente de atrito viscoso, que para o caso de supercondutores é chamado de constante de Bardeen-Stiefel. E do outro lado da equação, né, aqui é a velocidade dos vórtices, do outro lado da equação você tem as forças presentes no sistema, que são basicamente a força entre vórtices, que é sempre repulsiva, então um vórtice não gosta de ficar perto do outro. Você tem a interação dos vórtices com os centros de aprisionamento, que dependendo do seu objetivo, essa interação ela pode ser atrativa ou repulsiva. Tá? Você tem a interação dos vórtices com a corrente de transporte, tá? E você também pode ter a interação dos vórtices com a temperatura, que geralmente o pessoal usa como um ruído térmico, white noise, né, que seria kicks aleatórios para o vórtice, você simulando ele com efeitos de temperatura. Tá?
Então, com essa equação, que é relativamente simples, tá, você consegue fazer cálculos bem interessantes para determinar trajetórias dos vórtices na amostra, você consegue classificar regimes dinâmicos, ter gráficos de velocidade, resistência diferencial e de mais outras grandezas físicas a gente consegue obter de um tratamento relativamente simples do problema. Tá? Então, aqui você tem um exemplo, né, de uma amostra vista de cima, em que as bolinhas vermelhas seriam os centros de aprisionamento, tá? E os pontinhos pretos seriam os vórtices se locomovendo pela amostra. Então, você consegue ver aqui nesse caso que alguns estão parados, outros estão se movimentando. Então, é uma forma de você controlar o movimento, utilizando os centros de pinning. Então, aqui nesse caso, você tem um controle bom, né, um movimento ordenado, e também você pode ter movimentos desordenados ou caóticos. Enfim, o que o nosso grupo tenta fazer é buscar formas de controlar esse movimento e estudar os diferentes tipos de regimes dinâmicos e particularidades e coisas dinâmicas de vórtice, certo? Maneiras de controlá-los e como maximizar a corrente elétrica fixando eles em determinadas posições. Essa é uma das linhas de pesquisa que a gente trabalhou e tem bastante experiência nisso. Uma outra parte que a gente trabalha mais recentemente, tá, é com isquímios magnéticos. Então, a física é bastante diferente, tá? É algo muito mais recente também. Isquímios, eles foram descobertos por Tony Skirm em 1960, tá? Então, já começa a diferença aí. Supercondutores começaram lá em 1910, isquímios vieram só 50 anos depois. O primeiro modelo de isquímios foi para a estabilização de hadrons lá em física de partículas. Então, em geral, o isquímio ele é uma quase partícula que ele pode aparecer em alguns sistemas. Então, nas próprias palavras do Tony Skirm, o isquímio ele é uma quase partícula, isto é, uma perturbação dentro de um material que se comporta como uma única partícula, apesar de ser um coletivo de muitas partículas individuais. A analogia que eu gosto de fazer é que você pode pensar como se fosse, por exemplo, uma onda, certo? Você tem ali o mar, e aí você tem essa perturbação no mar que faz a onda, e é ela que se locomove. Entendeu? O isquímio ele é de maneira semelhante. Então, você tem aqui nesse GIF um exemplo de uma formação do isquímio, né? Aqui fica claro, você pode ver ele fechando e se formando. E nesse outro aqui central, você pode ver um se propagando pela amostra. Então, eu espero que fique claro para vocês verem, tem umas bolinhas pretas, umas setinhas, que são os spins parados, mas o que está se locomovendo é a perturbação. Você não tem o movimento do spin, você tem o movimento dessa perturbação, essa onda que flui pelo material. Certo? Então, é essa importante diferença que a gente tem que ter em mente quando se tratam de isquímios. E eles foram recentemente observados em materiais magnéticos, tá? Então, a primeira observação experimental de isquímio foi em 2009, tá? Então, é algo bastante recente, e desde então, desde essa primeira observação do isquímio que foi feita no MNSI, o pessoal tem tentado encontrar outros materiais que apresentam o estado de isquímios. E, inclusive, um fato interessante é que, mais recentemente, eles já encontraram isquímios em temperatura ambiente. Então, isso é muito interessante para aplicação tecnológica, porque, para vórtices em supercondutores, esse era um dos maiores empecilhos. Supercondutores, geralmente, é com temperaturas baixíssimas que acontece, e é muito difícil você conseguir um supercondutor que trabalhe com temperaturas altas. Entendeu? E isquímios, o pessoal já conseguiu fazer isso, porque eles aparecem em materiais ferromagnéticos. Muito bem, eu vou falar brevemente da formação de isquímios, tá? Então, como eu falei, geralmente os isquímios são presentes em materiais ferromagnéticos ou antiferromagnéticos, tá? Mas eu vou falar aqui basicamente dos isquímios em materiais ferromagnéticos. A formação deles acontece basicamente por duas interações. Existem colaborações de outras interações, mas as mais importantes é a interação de troca entre spins, tá? Que é a interação que faz com que os spins fiquem alinhados, certo? Então, de forma a minimizar a energia, certo? Então, a interação de troca é bastante conhecida entre dois spins. E você tem a interação assimétrica, que é conhecida como a interação de Jelocinski-Moria. Tá? O que é essa interação? É basicamente o seguinte, você tem dois spins aqui, mais próximos a ele, você tem um átomo com forte acoplamento spin-órbita. Isso faz com que esses spins eles não consigam ficar exatamente alinhados, eles ficam levemente tortos. Tá? E o fato de eles ficarem levemente tortos faz com que apareça esse vetor D, que é o chamado vetor de Jelocinski-Moria. E é justamente essa interação de Jelocinski-Moria é a mais importante para a formação de isquímios. Tá? Então, você pode ver aqui no material ferromagnético com esse forte acoplamento spin-órbita, o que acontece é que quando você não tem campo aplicado, ele geralmente forma
na sua rede de spins, essas espécies de faixas, tá? Que é o que o pessoal chama de fase helicoidal. Quando você aplica um campo magnético, o campo interage com esses spins, quebra essas faixas e acaba formando esse cristal de esquímions, certo? Então ele acontece dentro de um range de campo magnético. Se você aumentar muito o campo magnético, você destrói a fase de esquímions e o material entra no estado ferromagnético convencional, que é todos os spins alinhados com o campo, tá? Então você tem esse range para que os esquímions sejam possíveis no material. Uma das características mais interessantes de esquímions é que eles podem ser manipulados por uma corrente elétrica também. Então, você aplica uma corrente elétrica, o elétron interage com o esquímion e faz com que ele se propague pela amostra. Tá? E, diferentemente de vórtices, no caso de esquímions, é desejado esse tipo de movimento, porque o que o pessoal tenta usar o esquímion é como um transmissor de informação. Então, quanto mais fácil ele fluir pela amostra e quanto melhor você tiver o controle, melhor é para as aplicações tecnológicas que o pessoal tenta usar esquímions, certo? Então, essa semelhança do movimento de esquímions com vórtices, que já era muito conhecido na literatura, o pessoal pensou, pô, seria legal se a gente pudesse utilizar todo esse conhecimento que a gente tem para vórtices e tentar usar em esquímions, para ver se a gente consegue aproveitar boa parte do nosso conhecimento desse assunto. Só que a principal diferença entre esquímions e vórtices supercondutores é que em esquímions você tem o que o pessoal chama de ângulo de Hall, tá? Então, quando você aplica uma corrente que gera uma força sobre o esquímio, que faz com que ele se movimente, ele não se movimenta exatamente na direção dessa força. Ele se movimenta desviado por um ângulo, que é chamado ângulo de Hall, tá? Devido a essa forte componente de Magnus. Então, é um exemplo clássico, se você pegar uma bola, subir numa ponte e soltar ela girando, você solta ela girando, ela faz um movimento curvado, ela não cai em linha reta. Esse é um efeito de Magnus também, por causa de uma bola, mas para o esquímio ele acontece dentro do material ferromagnético. Então você consegue ver aqui que ele tem esse movimento deslocado, tá vendo, por esse ângulo aqui, que é denominado ângulo Hall. Né? Então isso é problemático para algumas aplicações, porque quando você está tentando controlar o movimento do esquímio, você quer que ele passe por uma trajetória desenhada. Se ele fica desviado por um ângulo, pode ser complicado. Né? Então uma maneira que o pessoal está tentando utilizar para controlar o movimento dos esquímions é usar de novo mecanismos de pinning. Né? Então você colocar defeitos artificiais na amostra para controlar o movimento dessas quase-partículas. E o primeiro trabalho que tentou fazer isso é de 2015, é bastante recente, tá? Feito pelo Charles e pela Cynthia, que é um único esquímio se movimentando por uma rede quadrada de obstáculos. Né? E o principal resultado deles é que você consegue controlar esse ângulo de Hall. Ou seja, o esquímio se movimenta numa determinada direção por um range de forças. E você consegue mudar essa direção de movimento por um ajuste fino nessa corrente elétrica externa. Tá? Então, esse foi um primeiro passo bem importante para o controle de movimento de esquímios. Muito bem, existem dois tipos, basicamente, de modelos para tratar esquímios. Tá? Tem um mais geral, que é a equação de Landau-Lifshitz-Gilbert, que é conhecida como a equação LLG, tá? Que é um modelo bem detalhado, que ele calcula a evolução temporal de cada momento magnético no interior do material magnético. Né? Ou seja, ele pega basicamente cada spin lá dentro do material e ele faz a evolução temporal desse spin com relação a um campo magnético aplicado, com relação a uma corrente elétrica aplicada, com relação à temperatura, com relação a qualquer coisa que você esteja colocando no material. Então, é um cálculo bem legal, bem detalhado, que exige muito poder computacional, mas o nível de detalhamento que você obtém disso é muito grande. Tá? O nosso grupo de pesquisa está começando a trabalhar com isso, com o aluno Felipe Rocha, que está começando a trabalhar com a equação LLG, ele já está conseguindo reproduzir algumas coisas bem interessantes. Tá? Então aqui eu tenho um filminho muito curto, que eu pretendo só mostrar para vocês a ideia, que são esses esquímions se movimentando por essa amostra. Tá? Você tem esses pontinhos verdes que são defeitos na amostra, você consegue ver que tem uma corrente aplicada no sistema, eles estão se movimentando, mas o cálculo LG é tão legal que você consegue ver essa estrutura interna do esquímion se deformando, ele comprime, ele elasticida do outro lado. Enfim, todo esse nível de detalhamento interno só é possível com esse tipo de cálculo. Tá? É um trabalho publicado pelo Iwasaki em 2013, também bastante recente. Tá? E, enfim, é um tipo de cálculo muito legal que o pessoal está fazendo agora, que a gente está começando a trabalhar com isso também. Tá? E o que a gente vem fazendo na minha linha de pesquisa, que é um modelo de partículas. Tá?
que é um tratamento mais simplificado, que é derivado da LLG, e ele foi feito lá pelo grupo de Los Alamos, pelo Charles, em 2013. Tá? Então, eles pegaram a equação LLG, que é uma equação bem grande, complicada, colocaram algumas aproximações, e eles conseguiram reduzir a equação para algo tão simples quanto isso. Tá? Então, são basicamente duas aproximações que eles colocam. Os esquímios, eles são partículas rígidas, então, no nosso caso, ele não tem essa deformação interna. Tá? Então, você consegue tratar ele como um ponto. E outra coisa que você tem que fazer é você tem que colocar uma densidade baixa de isquímions na amostra, para que não haja sobreposição entre eles. Se você utilizar esses dois tipos de aproximação, que é conhecida como aproximação de TL, você consegue chegar numa equação simples desse jeito. Tá? Então, aqui você tem basicamente a velocidade dos isquímions, tá? Esse daqui é um termo de amortecimento, que é bastante similar àquela constante em vórtices de Bardeen-Stiefel. Tá? Aqui você tem o termo de Magnus, que vai dar aquele movimento com um ângulo, né, de Hall. Tá? E do outro lado vocês têm as forças presentes no sistema, que por acaso seria a interação do isquímion com os obstáculos, ou o centro de Pini, a interação com a corrente, você pode colocar aqui a interação com demais isquímions, ou a interação com temperatura, qualquer coisa que seja presente no seu sistema. Tá? E essa aqui é uma representação 3D que a gente publicou no passado, que exemplifica o nosso sistema. Então, aqui você tem esses picos, seriam os obstáculos, certo? E aqui você tem o isquímion fluindo pela amostra, ele interage com o obstáculo, ele contorna o obstáculo, e ele vai sendo guiado pela amostra, tá? Então, aqui eu tenho um curto exemplo também, esse é um vídeo feito pelo nosso grupo, tá? De uma simulação que a gente fez. Então, você tem aqui uma amostra com 130 isquímions, se eu não me engano, tá? E aí você vai aumentando levemente a corrente externa, você vê que eles estão quase querendo sair, eles estão quase fora do obstáculo, e aí eles começam a fluir. Tá? Então você vê que no começo do regime eles têm esse movimento bem comportado, para correntes baixas, mas conforme você aumenta, você vai ver que esse tipo de movimento ele se perde. Esse movimento controlável, eles começam a ficar mais caótico. Tá? Então, assim, é isso que a gente basicamente tenta fazer, tá? Para o caso de isquímios, o que a gente tenta basicamente fazer é controlar esse movimento, achar formas inteligentes de você guiar o isquímion pela amostra, tá? A gente tem conseguido bons resultados com isso, e, enfim, a gente está sempre procurando novos alunos aí que têm interesse por computação, que têm interesse por teoria, por magnetismo, para começar a trabalhar, que a gente tem muita ideia e relativamente pouca mão de obra. Mas, enfim, a ideia é basicamente essa, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. E eu acho que é isso. Obrigado. A gente que agradece a apresentação, Nicolas. Temos aí cerca de 4 minutos para perguntas. Então, professora Bia, professora Denise, vocês teriam alguma pergunta para fazer? Gabriel Fernandes mandou uma no chat também. Nossa, Denison, porque acho que eu pergunto muito, né? Fique à vontade, professora. Pode ir. Aí, na sequência, a gente dá para o Gabriel, fala para o Gabriel e depois para a professora Bia. Depois eu queria fazer um comentário. Claro, fica à vontade. Pensei que ele ia falar, né? Nicolas, bom, parabéns. Primeiro, minha maior. Obrigado, professora. E você falou um pouco dos supercondutores e dos isquímios. Os supercondutores nós estamos mais acostumados, mas talvez aqueles que estejam entrando agora, das aplicações, né? Porque estudar isquímios, né? Se você pudesse falar para quem é mais leigo no assunto, o interesse, né, dos supercondutores é mais interessante, mais talvez conhecido. Isquímios, você falou na parte de utilizar como transmissores de informação. Então, se você puder falar alguma coisinha. Claro. Obrigado pela pergunta. A ideia geral de usar isquímios é algo que está bastante no começo, né? Acho que como eu comentei, mas uma das principais ideias que o pessoal tem usado, tem tentado utilizar isquímios, é geralmente isso como um information carrier, né? Que é um transportador de informação. Então, o que o pessoal tem feito muitas vezes é utilizar o isquímion para associar ele com um bit. Então, você tem, por exemplo, a presença de um isquímion é um bit 1 e a falta de um isquímion é um bit 0.
Entendeu? Então, você pode fazer uma dinâmica de schema, transportar o schema que leva uma informação de um ponto A para um ponto B, interage com aquela amostra e você devolve ele do ponto B para o ponto A. Inclusive, a gente fez um trabalho bem recente com o José, que a gente consegue realmente simular isso, né? Você ter o controle a esse ponto, de você levar ele de um ponto A até um ponto B de forma bem controlada e do ponto B ao ponto A novamente, simulando uma espécie de transferência de dados. Então, a ideia ainda é muito no começo, mas o pessoal tem tentado utilizar nessa linha, como algo para você levar informação de um ponto ao outro. Tem também muitas ideias que o pessoal chama de memórias racetrack, né, que seria também utilizar schema talvez num futuro para uma nova tecnologia de HD, né, para computadores. E acho que essas são as principais ondas no momento para utilizar esquemas. Posso fazer um comentário, Nicolas? Claro, professor. Talvez precisaria falar que, digamos, uma das esperanças de transformar a eletrônica na spintrônica, né? Boa, professor, bem lembrado. Tá? Bem lembrado. Você complementar? Bem lembrado. Não, é basicamente isso. A spintrônica seria uma alternativa à eletrônica convencional, né? Porque na eletrônica convencional o que você tem você liga um enxame de elétrons, né? E aí você associa isso com o estado 1, ou você desliga totalmente a um estado 0. A spintrônica, de um modo geral, você tenta associar o estado 1 ou 0 ao spin do elétron, né? Então, a ideia também de você utilizar esquímios para spintrônica, né? Como você... Seria mais ou menos análogo ao que eu tentei falar de você associar o esquema a um bit, né? Então, em vez de você descarregar um monte de elétrons para passar a informação, você transformaria um em um, e isso leva a um custo energético muito menor, né? Então, fora que o tamanho do esquema é muito melhor que o tamanho das paredes do domínio magnético, né? Então, a capacidade de armazenamento aumenta enormemente e o consumo de energia também, porque a energia necessária para controlar os esquemas é muito menor que a das paredes de domínio magnético, por exemplo, né? Perfeitamente. Os esquemas, eles são da ordem de nanômetros, né? E as paredes de domínio magnético, se não me engano, é da ordem de micron. Então, tem uma diferença importante de tamanho. Como o professor disse, isso permite que você reduza o tamanho dos dispositivos. Obrigado pela resposta, Nicolas. Temos a pergunta do Gabriel Fernandes, eu vou ler, tá, aqui no chat. Professor Nicolas, primeiramente, parabéns pela palestra. Gostaria de perguntar quando, em sua opinião, é mais viável trabalhar supercondutividade utilizando as equações modernas de Langevin, e quando é mais viável trabalhar utilizando a equação semiclássica de Ginzburg-Lindau. Tá, Estaria perfeito. isso ligado à tecnologia em que os supercondutores serão empregados? Excelente pergunta, tá? Isso acontece bastante no modelo que a gente faz. A ideia, em poucas palavras, seria assim: o Ginzburg-Landau ele é uma equação fenomenológica, certo? Que ele descreve em maior detalhe o sistema supercondutor. Então, você consegue fazer criação, aniquilação de vórtices, você consegue trabalhar com o campo diretamente, e você consegue fazer com o campo penetração, destruição, você consegue ver muitos fenômenos de supercondutividade com a equação de Ginzburg-Landau. Porém, ela tem um custo computacional mais alto. Tá? A equação de modelo de Langevin, ela é simplificada e ela permite que você consiga tratar muitos vórtices. Tá? Tem estudos que o pessoal trata mil vórtices, a dinâmica de 1000 vórtices. E se você tentar fazer isso, 1000 vórtices com Ginzburg-Landau, é um tratamento muito custoso computacionalmente. Então, essa simplificação do modelo de Langevin, ela pode ser especialmente útil para algumas situações do modelo de Langevin. E o de Ginzburg-Landau, se você quer trabalhar com algo nanoscópico, por exemplo, nanodisques, fitas com espessura muito pequena, é melhor trabalhar com Ginzburg-Landau, que você vai ter uma precisão melhor para esse tipo de caso. Obrigado, Nicolas. Tem a pergunta da professora Bia Portela também. Fica à vontade, professora. Oi, pessoal. Não, eu não gostaria de fazer uma pergunta, não. Eu só agradeço muito a apresentação, gostei demais. Tá. Obrigado. Tudo bem. Obrigado. Tem mais uma pergunta, a última para encerrar, que é da professora Lígia. Ela perguntou se a velocidade na transmissão de dados é bem maior. A velocidade na transmissão comparado com
coisa? Como assim? Professora? Professora Lígia, você quer complementar a pergunta? Comparado com o que tem hoje, que você falou, né, da eletrônica convencional. Certo, perfeito. Com relação à velocidade de transmissão de dados, eu acredito que, com relação à velocidade, não, professora. Talvez a principal vantagem seja realmente o custo energético. Tá. Obrigada, Nicolas. Parabéns. Por nada. Obrigado eu. Nicolas, a gente agradece mais uma vez pela participação, pela contribuição com o nosso evento, né? Agregou bastante aqui, né? O pessoal ficou super empolgado, né? Felizmente, estou começando a fazer mais perguntas e a gente agradece de verdade a participação. Eu que agradeço, pessoal. Então, o evento está muito bom. Obrigado a todos aí.